Olá, do Mauai, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Conexões Democráticas, hoje com o episódio 11. Eu estou aqui em São Paulo, quem está por aí? Aqui é o Diogo Dutra, eu estou hoje em Itapema, Santa Catarina. Olha, está em Itapema, maravilha. E aí nós temos aí o nosso correspondente em Paris, na França. Se apresente aí para nós, Guilherme Vitti. Já me apresentou, né? Estou aqui, direto de Paris, para conversar um pouco com vocês, Diogo e Mauai. Muito bem, então vamos lá. O tema de hoje, ou o assunto, ou o contexto, foi um insight que tivemos sobre uma postagem do Guilherme, né, Guilherme? Você nos apresentou um texto que você traduziu de uma jornalista americana, é isso? Como ela se chama? Você tem aí? Isso, ela é diretora assistente do Centro Hannah Arendt de Política e Humanidade, em Nova York. Ela chama Samantha Rose Hill. E parece que ela vai ter também uma biografia da Hannah Arendt, é isso? Ela está prometendo para o ano que vem lançar uma biografia sobre a Hannah Arendt, que vai ser para quem gosta quem quer aprender sobre democracia e sobre totalitarismo. Exatamente. Obrigatória. Eu tive aí, recentemente, eu assisti um filme da Hannah Arendt, daquele julgamento que teve, né? Eu esqueci, o julgamento da Alemanha, após a guerra, a Segunda Guerra, que foram julgar os nazistas. E aí a Hannah Arendt abriu assim, um novo modo de pensar o totalitarismo, e é o que nós vamos falar hoje aqui, sobre o texto que o Guilherme nos trouxe, sobre Hannah Arendt, sobre ideologia, totalitarismo, guerra, solidão nos ambientes de ideologia, ou seja, temos aí um assunto muito rico para a gente explorar com liberdade aqui. Então, vamos lá. Eu quero compartilhar um trecho do texto. Está aparecendo aí? Tá sim, tá sim. Então, vamos lá. Esse é um trecho... Eu acho que vale a pena falar para o pessoal que está assistindo que logo nos comentários do vídeo a gente vai pôr aí um link para a pessoa poder acessar aí o texto. Para as referências, isso. A gente coloca os links lá. O filme que eu já falei, o texto do Guilherme, que ele nos apresenta, e mais outras coisas que virão aí com a nossa conversação. Então, tá. Um trecho do texto dessa matéria, dessa jornalista, que foca a vida da Hannah Arendt, é esse trecho que especificamente trata da ideologia. Então, eu vou dar uma lida aqui, que vocês me ajudam aí também. Eu leio um trecho, vocês leem um pouquinho. Eu vou começar. A solidão organizada, originada da ideologia, leva ao pensamento tirânico e destrói a capacidade de uma pessoa de distinguir entre fato e ficção, de fazer julgamentos. Na solidão, a pessoa não consegue conversar consigo mesma, porque a capacidade de pensar está comprometida. Continua para mim, Diogo. Vamos lá. O pensamento ideológico nos afasta do mundo, da experiência vivida, esgota a imaginação, nega a pluralidade e destrói o espaço entre os homens que lhe permite se relacionar de maneiras significativas. E uma vez que o pensamento ideológico se enraiza, a experiência e a realidade não mais se aplicam ao pensamento. Eu vou deixar para o Guilherme. Vai, Guilherme, finaliza aí. Em vez disso, a experiência está de acordo com a ideologia do pensamento. É por isso que quando a Arendt fala sobre solidão, ela não está falando apenas sobre a experiência afetiva da solidão. Ela está falando sobre uma forma de pensar. A solidão surge quando o pensamento está divorciado da realidade. Nossa, só aí já tem um... Para onde vai, né? Você fala, vou respirar aqui para ver para onde que a gente vai, porque olha quanta coisa incrível, né? Essa questão da ideologia relacionada à maneira de pensar e a solidão do pensamento que a ideologia promove, né? A pessoa fica tão na ideologia que ela já não se relaciona com outras pessoas. E aí ela se tranca. E aí ela não vai ter interações. Ela não vai se permitir. E essa coisa do fato e da ficção já passa a confundir, que é o que nós estamos vivendo hoje. Fake, o que é verdade, o que é mentira. E aí a gente tem essa
essa coisa louca que está acontecendo hoje. O Guilherme, comenta um pouco para a gente, cara. O Mauá pegou um trecho aí para a gente começar o pontapé inicial, mas a gente também estava conversando um pouco antes e tal, e você passou um pouco da tua percepção do por que esse texto chamou a atenção, aonde está a sutileza aí. O Mauá também falou um pouco da solidão. Comenta um pouco aí o que te chamou a atenção no texto e por que você achou interessante compartilhar. Acho que, no fundo, existe aí algo diferente dos textos que a gente fala sobre totalitarismo, que eu acho que tem essa coisa singular da solidão. Comenta um pouco sobre isso. Eu acho que um pouco que eu me senti incorporado no texto quando você percebe, principalmente para mim que estou fora do Brasil, mas vivo o dia a dia do Brasil, e essa vivência é basicamente através das mídias sociais, você se vê, por mais que você tenha grupos onde você encontra uma voz parecida com a sua, você cria uma percepção de realmente onde eu estou, se eu estou na realidade ou na ficção, né? Em que, se eu estou num mundo paralelo, onde as pessoas realmente existem ou são virtuais, né? Como a gente está... como nós estamos nos tornando solitários por conta de todo no fundo, esse esgarçamento da confiança mais simples, aquela confiança que você tinha na pessoa mais próxima sua, que é da sua família, né? E até mesmo a confiança de um potencial novo conhecido, né? Então, olhando isso, e sempre nesses últimos anos, tentando aprender, estudando sobre democracia, eu falei, caramba, isso aqui tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. E principalmente pensar que Hannah Arendt pensou nisso na década de 60. Não tinha nem um protótipo do que seriam as mídias sociais de hoje em dia. Ela tinha a percepção de participar e vivenciar uma guerra mundial que eu nem sei se a gente pode dizer hoje que foi uma polarização, né, de fato, né? Mas hoje, efetivamente, a gente tem isso claro, né? Uma coisa que se esperava que, como ontem se comemorou 31 anos da queda do Muro de Berlim, fosse acabar, né? Opa, acabou isso. Mas nós reinventamos o esgarçamento da confiança entre as pessoas. O que você comenta que é legal, Guilherme... O muro caiu ali, derrubou, mas não caiu na cabeça, né? Não caiu. Não, e eu acho que é interessante de olhar para o passado e olhar para agora, tem um pouco... E eu acho que esse é o ponto interessante da solidão, quando a gente comenta sobre isso, porque me traz a sensação que esse texto ele fala sobre o quanto o autoritarismo, né, que é o tema central normalmente da Hannah Arendt, acho que a primeira coisa que se faz é destruir as confianças, né, para poder manter as pessoas, né, obedientes ou dentro daquele molde, né? Então existe uma retroalimentação ali de falar, olha, você não confia no outro, né? Ele é o inimigo, né? E o que você tem que confiar é em mim aqui, né? Na hierarquia, aqui no meu espaço. E isso leva a gente pensar, que foi um outro episódio que a gente conversou aqui, sobre os momentos de guerra, né? A guerra é a destruição de confiança, é o outro que eu não conheço, ele ser alguém que eu não confio, né? Então, o que acontece nesse movimento de guerra que normalmente as autocracias criam, né? Interna e externa, você faz o quê? Você destrói a confiança entre as pessoas. E para você destruir a confiança entre as pessoas, você vai gerando solidão. Então, é interessante até a gente falar sobre esse aspecto não só das mídias sociais, mas desses aspectos polarizantes e da ideologia que o Mauá trouxe também, a partir desse olhar que cria cisão, que cria desconfiança e que torna as pessoas cada vez mais solitárias, muito conectadas, mas cada vez mais solitárias,
né? E isso leva a estados de depressão, assim, são coisas que é um certo mal da atualidade, né? A própria questão da depressão. Então, será que como que a gente reverte isso, né? Então, onde que a gente está errando, né? Ou a gente está se deixando levar, né? Por um autoritarismo próprio nosso, ou do mundo externo, para que a nossa sociedade chegue a tal ponto. Acho que, jogando um pouco a bola aí para vocês de novo, é uma coisa que eu reflito bastante. Duas coisas me chamaram a atenção no que o Guilherme disse a respeito do mundo paralelo, né? Ele que está em Paris, está vendo as coisas aqui acontecerem e o que chega até ele como verdade, né? Que o Forbes falava lá, aquele psicanalista, ele dizia isso, saindo da verdade para a certeza, né? O que é verdade, mas do que eu tenho certeza, né? E outra coisa, isso me chamou a atenção, como é que se processa isso vendo as coisas acontecerem aqui, e claro, você deve ter uma experiência, tem essa experiência da cultura francesa, né, das coisas acontecendo aí, que é muito interessante também a gente saber daqui, e como é que, e principalmente numa pandemia, que está afetando todo mundo, né? Não é assim, não estamos aqui só no Brasil, não, é em todo lugar. E outra coisa que me chama a atenção é a solidão como criação, porque a Hannah Arendt fala que ela tinha momentos que ela não queria a gente perto, porque a solidão criativa, eu como músico, como escritor, eu tenho uma relação com a solidão muito boa. A minha solidão é uma solidão, não é uma solidão de isolamento, de cativeiro, é uma solidão de criação. Agora, trancado também neste isolamento, eu sinto muito falta de gente, de encontrar, fazer laços afetivos que necessariamente a gente não está conseguindo. A gente fica aqui, já tivemos essa conversa no antídoto lá, né, Diogo? O Diogo estava falando sobre isso. Falou, e aí, essa emoção da telinha do virtual e a emoção do pessoal? Quer dizer, tem muita coisa legal aí que eu queria que vocês também explorassem para a gente tocar. Eu acho que o ambiente da pandemia, no fundo, descortinou, desmascarou a solidão. Olha. Nós nos percebemos realmente, em determinados momentos, eu estou solitário não porque eu não tenho capacidade de encontrar as pessoas, mas porque eu não tenho capacidade mais de criar um discurso que seja um discurso interativo. Nossa, demais. Porque a gente não pode também se trazer como baluarte nós somos todos democratas, mas eu não posso usar um padrão autocrata de totalitarismo para impor minha conversa. Democracismo. Exatamente. Eu não. Então, e de acordo com as personalidades, das pessoas, né, que é uma coisa intrínseca das pessoas, isso pode se esbarrar. De certa forma, eu acho que esse isolamento, que no fundo não é um isolamento social, é um isolamento físico, né? Ele falou assim, ó, agora tá o ambiente proposto para você realmente rasgar qualquer tipo de problema que você tenha com o outro, né? Esse é o momento de você estabelecer várias barreiras, ou seja, eliminar todas as pontes e todos os atalhos para manter as conexões. Peraí, eu não entendi. Você diz... Deixa eu pegar esse fio da meada aí de novo. A pandemia acabou... Como é que você vai... Fechar mais ou abrir mais? Fechou mais, deixou o ambiente propício para isso, você fechar. Como uma desculpa para não interagir. Para não interagir. Para não interagir. Principalmente com aquele outro o outro adversarial. Sim. Né? Aí entrou só no campo virtual, né? Que para certo tipo de conversa é o ideal, né? Porque ali é o lugar onde a ideologia está marcada, a posição está marcada. Ela tem que ser marcada porque ela está sendo vista por todos também, né? Eu acho que tem isso ao mesmo tempo. É uma exposição por todos, né? E quando você se passa, fala assim,
vou fazer um comentário, vou escrever alguma coisa, e falo assim, não vou fazer nada. Não vou escrever nada. Você tá entrando, que seja, numa solidão mesmo. Fala, opa, eu tenho dificuldade de criar interlocuções. Uhum. Falando de forma genérica, você acaba apresentando isso. Aí você fala assim, caramba, isso tudo é também, e esse texto me deu uma clareza, que é um modelo que pode ser replicado e pode ser bem interessante para os autocratas de plantão. E se a gente for olhar, é isso que eles fazem, mesmo sem saber, sem ter um cientificismo nisso, isso é feito. Pessoas... A gente costuma dizer que a autocracia é a guerra, e a guerra é o que destrói a rede, né? Interessa para eles matar a rede. O que me chamou a atenção nessa sua colocação também foi o fato de haver essa coisa belicosa, o termo é esse, essa coisa guerreira, nas próprias interações, inclusive na mídia, vamos chamar na mídia social, é isso que você disse mesmo. O cara coloca uma coisa e você quer, de certa maneira, até colocar seu comentário, mas aí acontece isso que você falou. Não vou falar, não vou. Para que eu vou entrar nessa? Deixa eu fazer um comentário, Mauai. Fazer um comentário em cima disso, cara. Porque uma coisa que tem no texto e que me chamou a atenção, no que o Guilherme comentou, é o seguinte: a Hannah Arendt fala, num contexto, inclusive, dela, acadêmico ali, de universidade, de que ela tinha dificuldade de expor, de sair dessa solidão, por não ter troca, né? E o movimento ali acadêmico era extremamente hierárquico, né? Então, essa hierarquia, mesmo que você queira, você se sente inibido, ou não ter espaço, ou convenções sociais ali, que era aquele caso, ela não conseguia, então ela ficou, né, no canto dela, né? E eu acho interessante, porque nesse caso é a configuração do espaço social que faz com que ela não vá, né? Que ela não consiga encontrar o outro. Então, assim, por mais que ela quisesse ou que ela tivesse algum tipo de consciência, a configuração daquele espaço não a permitia e a deixava isolada. Então, é interessante quando o Guilherme fala sobre a replicação de uma configuração desse tipo e tal, e eu fico imaginando assim, como Hannah Arendt, né, tentava sair desse espaço, né? Se ela tinha outras fugas, outras ilhas, outras bolhas que pudesse ter isso, né? Dado que, por exemplo, o ambiente acadêmico ela não conseguia mudar, né? Eu não vou conseguir mudar a estrutura hierárquica da academia, mas para eu não me isolar, eu preciso ter outras configurações, né? E quantos outros ambientes desse tipo têm essa configuração hierárquica que não permite que a gente faça isso? Então, acho que o que eu quero colocar, que me chamou a atenção da fala do Guilherme, às vezes a gente quer, mas a topografia da rede que a gente está inserida não nos permite e nos coloca em isolamento maior ainda. Uhum. Você não quebra a bolha, né? Você não há permissão, talvez, e você também acaba se afastando, né? Do lado de cá tem um bloqueio, tem o seu próprio bloqueio também para ter coragem para romper com isso. E aí você vai pesar, né? Como o Severino às vezes chama a atenção. Será que eu vou ter coragem? Eu vou deixar de pertencer, né? Tem um despertencimento àquele grupo que é curiosíssimo isso, muito legal, bacana. E ao mesmo tempo é interessante, acho que no próprio texto fala, a Hannah Arendt, ela vai sair desse cluster, né? E vai procurar outro tipo de cluster, outro tipo de relacionamento, outro tipo de pessoa, uma pessoa da arte, uma pessoa que seja totalmente solta daquele modelo que ela vivencia. E esse talvez seja a coisa mais fantástica dela como pessoa, ela justamente ter essa capacidade de fazer conexões que antes eram um pouco improváveis com ambientes diferentes. Porque isso cria potencialmente uma abertura da sua cabeça em relação a alguns modelos mentais que você tem de comportamento,
estruturação de ambientes compartilhados, tudo isso vai modificando, né? Aí eu falo da minha experiência aqui, eu sou uma família totalmente de estrangeiros num país estrangeiro, né? Então eu tenho, eu brinco, eu falo francês, eu não digo fluente, mas que eles falam corrente, né? Courant, mas me comunico, entendo, mas nunca vou ser um francês. E nem que eu queira, né? Eu não vou ser. E aqui tem uma pergunta que é uma pergunta mandadora. Ele fala assim: eu vi que você tem um sotaque. Você é da onde? Sabe? Eles são muito sutis para mostrar você daqui. Enquanto o brasileiro se esforça, faz linguagem de sinais, fica de cabeça para baixo para se comunicar, porque a interação é importante. Senão você imagina um estrangeiro que não consegue nem se comunicar com os sinais, não consegue pedir água, né? Então, esse modelo de você entrar em outro contexto, em outro ambiente social, e que principalmente um pouco o que a gente estava falando antes, que o Diogo comentou, que a gente não sabe de forma clara se existe um código de conduta. E se existe, você não foi apresentado a ele ainda. Tu fez as aulas de etiqueta francesa aí, né, velho? Não fez a famosa que tinha no Rio de Janeiro, Socila. Isso é coisas antigas do Rio. Então tinha lá boas maneiras. Você não aprendeu. Boas maneiras. Não aprendeu. Você fala alto, você não tem um comportamento típico do local. Por que eu falo isso também? Porque quando a gente fala em autocracia, em movimentos que tentam suprimir algumas liberdades, o que nós vemos hoje através desses governos populistas que estão espalhados por aí, é que eles foram, principalmente aqueles que foram eleitos, num processo de eleição claro, limpo, como se espera, principalmente nas democracias eleitorais. Nós vimos agora nos Estados Unidos, são 70 milhões de votos para o Trump. Não é uma coisa que aconteceu. Que eu penso também tentar entender, será que essas pessoas que votam num tipo desse populista, autocrático, será que elas estão solitárias também e estão precisando de alguém que ouça o que elas estão precisando, porque em determinado momento elas perderam essa interlocução? Pode ser. E é fortíssimo a fala do Biden quando ele vira e fala assim: a gente precisa. Bom, eu sou um presidente de todos os americanos, né? Assim, não sou o presidente dos azuis e dos vermelhos, e eu acho muito interessante quando ele fala sobre curar a alma, né? Ele fala isso várias vezes. Ele fala curar a alma da América, né? O espírito da América, né? Exato. E eu acho que é um pouco desse lugar que você está comentando, né, Guilherme? Do lugar onde você vai ao encontro da outra pessoa, né? E sem a intenção de falar, vou te convencer ou vou te trazer, mas assim, é um olhar ali de empatia, esse olhar da cura da alma, vamos dizer assim, né? Usar a mesma fala ali, ele tem a ver com isso, de sair desse modo guerreiro, né? O complicado do modo guerreiro, que eu acho, eventualmente, é que eu acho que esses clusters de solidão ali que a gente gera, ele eventualmente, e o cluster de solidão associado ao modo guerreiro, de vencedores, perdedores, etc., ele gera eventualmente um ciclo de ressentimento, né? Eu perdi, né? Por causa dele, você terceiriza a coisa, né? E vai entrando nesse ciclo de ressentimento que, para você quebrar ele, para você curar a alma das coisas, é preciso você. Eu fico imaginando em guerra, se a gente tá falando de Hannah Arendt, eu imagino assim, uma vez, depois que o cara matou o teu primo, né, matou a tua família, matou os seus filhos, como que você entra num estado de perdão de uma outra cultura ou de um outro país que você consegue curar isso, né? Então, óbvio que né? Esse ódio, né? ele se perpetua.
É isso, é aquelas coisas de, sei lá, quando vê de filmes, né? Que o cara fala assim, aquelas brigas de interior, né? Que o cara matou o irmão, vira quase gangue, né? Famílias É. inteiras brigando com famílias inteiras porque um matou o outro e tal. E aí, como que você cura isso, né? Porque é um ressentimento recalcado ali, né? Precisa de uma disposição, né? Precisa de uma disposição de baixar. Eu acho que é daí que surge a vontade de ter uma democracia, de viver em paz, né? Eu acho que talvez aí isso me traz esses aspectos aí. Queria ouvir E é um pouco de vocês. isso que me chamou muito a atenção, que o quanto que eu fiquei apaixonado vou usar a paixão mesmo, porque eu estava assim nesta eleição do Biden, porque é claro que nós temos um cara enlouquecido no poder dos Estados Unidos que está subvertendo tudo, está quebrando tudo, está querendo guerra o tempo inteiro, falou que não vai sair, já botou o FBI para ver fraudes. É uma loucura o que está acontecendo lá, aqui no Brasil também, né? Mas, neste momento, e o discurso do Biden era a pacificação, a união, a não ver como inimigo. É muito louco alguém neste mundo, depois que já vivemos tantas evoluções, entre aspas, mas com tanta democracia que já houve, a gente entrando de novo nessa coisa guerreira, essa coisa violenta, agressiva. Aí os solitários lá do Trump se encontram na guerra, se encontram nessa guerra, do lado de cá. Estamos deste lado. E aí eles se unem por isso, né? Isso é importante, talvez seja um dos fatores comuns seja essa solidão de todos. Para ter um motivo, né? A solidão, a solidão porque em Estados Unidos, e aqui também tem, só que aqui o modelo, a sociedade metaboliza isso. Mas você tem uma parte da população aqui francesa que se sente solitária porque ela não é ouvida, porque ela não se percebe como integrante da sociedade, ela se percebe sempre como ela tem que ser obedecedora das regras, ela tem que se adaptar à sociedade, ela não pode misturar, não é só misturar uma mistura de etnias, não, misturar a cultura, apesar de ser misturada, mas ainda tem um modelo, aí aqui é uma democracia, né, mas um modelo de Estado que, de uma forma ou de outra, ajuda a essa questão com discursos, não, tem que se adaptar à cultura da França, tem que ser isso, tem que ser aquilo. É lógico, quando você tem, e eu brinco, né, a gente está no extremo ocidente, veio para cá, mas nós somos exóticos, de uma forma geral, para os franceses, ainda, né? E isso vem a nosso favor. Mas tem outros imigrantes, principalmente das ex-colônias, eles não consideram exóticos. Eles consideram pessoas que não conseguem se comportar de acordo com esse código de conduta francês. E essas A pessoas conduta. se sentem solitárias, é óbvio. E é muito louco isso que você E a comenta, solidão Guilherme, traz aí um medo aproveitando, também, as paranoias, né? né? Não tenha dúvida disso. E aproveitando esse gancho que você coloca, eu acho que a gente está vivenciando aí, eu acho que mais a Europa, você pode falar um pouco mais da França, nos últimos, sei lá, 10 anos para cá, de uma abertura, né? A gente pode chamar de globalização, se quer chamar assim, mas de uma abertura de um espaço onde as pessoas transitam mais entre países, as pessoas mudam de países, né? E na Europa isso gerou um espaço aí de discussão, inclusive quando o Mauai fala, pô, mas por que isso está surgindo de novo, né? Eu acho que tem um espaço desse mundo que está se tornando cada vez menor, né? Porque as pessoas estão mudando de país, a internet está permitindo uma aproximação disso, que começa a colocar os diferentes modos de viver e de conviver em choque, a ponto deles, né? Espera aí, mas um brasileiro indo morar na França pode modificar o meu jeito de pensar? Não, não, não. Ele que está vindo para cá, é você que tem que se adaptar a essa cultura.
né? Não tem nada que a gente possa mexer aqui. Eu preciso manter aquela identidade minha, aquelas regras, etc, né? Então, eu acho que toda essa reação, né, que inclusive na Europa tem muito uma reação da extrema-direita à imigração e etc, que daí vem, acho que muito do espaço europeu, que é diferente do americano, né, mas da reação para a guerra, para esse novo diferente, a partir desse lugar, né? Eu não sei se você pode comentar um pouco como é na França ou como isso se dá aí, mas eu acho que tem um pouco desse DNA, os diferentes se aproximando e deveria se modificar, mas as pessoas querem se manter do jeito que são, né? Eu acho que é natural, né? Lá a lição número 1 das redes sociais, né? Tudo que interage clusteriza, né? Então, mas não pode cristalizar, né? Essa é a armadilha do cluster, né? Ele fica cristalizar, então ele não permite mais nada. Ele vai endurecendo e um pouco, e aqui eu vou falar um pouco da minha percepção aqui na França. Eu acho que os outros países, pela própria formação da cultura, talvez Espanha e Portugal seja um pouco diferente, mas nem tanto, né? Nós tivemos recentemente, agora em Portugal também, alguns picharam os muros de escola, dizendo para os imigrantes voltarem, os zucas, né, que são os brasileiros, brazucas, né, quando você define um apelido para um tipo de imigrante, né, você já está classificando ele. Então, essa questão Chama do de cluster... brazuca. É? Brazuca, e vira zuca. Brazuca é um negócio meio guerreiro. E aqui parece que, justamente, eu acho que coloco nesse panorama aqui nos últimos 10 anos, né? Eu vim fazer um trabalho aqui em 2000 e depois voltei a morar em 2015. Passei um tempo de férias aqui e depois vim morar aqui. Então, vi efetivamente uma transição da sociedade francesa. Uhum. Ao mesmo tempo que você tem uma juventude, nem juventude, diria o pessoal da faixa dos 30, 35 anos, mais aberto. Você tem o pessoal mais velho, natural, mais conservador, mas eles ficaram muito conservadores, então eles têm... Até mesmo brasileiros que moram aqui há muitos anos falam assim, não, era melhor antes. Em comparação, era melhor antes, né? Porque você tem uma característica aqui de efetivamente de serviços públicos de qualidade. Então, você aumentou a população, você aumentou esse acesso, né? Então, o acesso que era mais tranquilo ficou um acesso mais complicado. Então, as pessoas, elas são conservadoras nesse sentido, né? De não querer perder. Fora outra questão, tem um pouco dessa paranoia, né, de civilização judaico-cristã, que principalmente aqui, né, que é o segundo país, a segunda religião aqui é o Islã, aqui na França, né, o catolicismo, depois vem o Islã. Então, eles acham isso uma ameaça à cultura, uma ameaça a todas as questões, valores, a Revolução Francesa, a tudo, né? Por isso que gera também... E outro detalhe, e a classe média, uma parte da classe média, principalmente do interior, está fora dos grandes centros, Paris, Lyon, das grandes cidades aqui, ela se sente simplesmente afastada de tomar decisão. Elas são solitárias. Quando vem um discurso desse, talvez, de um retorno ao passado, né, sintoniza, né? O cara se sintoniza nisso e fala, essa é a saída, né? Foi o que a gente percebeu nas análises que nós fizemos da votação das eleições americanas. A quantidade de republicanos mais para os rincões, mais para dentro dos Estados Unidos. Isso aconteceu. Então, há aí uma clara divisão também, né? Eu acho que tem um ponto interessante que o
Guilherme comenta, e aí você faz esse ponto, Mauai, das eleições americanas, que é, talvez os grandes centros sejam espaços onde você é obrigado a conviver com o diferente, né? Assim, Gostei disso. assim, Obrigado a conviver. Vamos montar um evento aqui, viu, Diogo? não, mas no Você vai sentido, obrigado a conviver com os outros aqui. no sentido de que, cara, você está Entendi, trabalhando na tua empresa e o cara que você tem que conviver é o outro, né? Um imigrante, é um cara que, né, você tem que falar outra língua, você vai almoçar com ele, você tem que entender o que ele pensa, você faz pergunta e tal. No caso, quando você está fora desses grandes centros, né, você acaba isolando, né? Você tá, minha casa está aqui, eu encontro, sei lá, o meu vizinho de vez em nunca, né? Não sei. Me dá uma sensação de que os choques e as interações com os diferentes nos espaços mais cosmopolita faz com que você esteja mais acostumado a isso. Tem a ver com essa solidão também, no sentido dos espaços menos cosmopolitas estarem distantes e com menos interação. Então, acho que é um comportamento razoavelmente até natural dessa falta de rede, né? E aí o que acontece é que, geralmente, nesses rincões ou nesses espaços mais afastados, não cosmopolitas, aí, o que acontece? Geralmente, os encontros se dão em ambientes já hierarquizados, né? Ambientes já... Ou é uma igreja, ou é um centro tal, já tem assim o clusterzinho, né? Já cristalizou, como diz o Guilherme, né? Já houve a clusterização, mas também já cristalizou. E aí o que vem de fora, não, né? Não, O que vem de assim. fora fica fora, né? O que vem de fora fica colocado ali num espaço à margem, né? Aí faz grupo de WhatsApp e pronto, acabou. Não, e aí isso e fica uma tensão, né? E aí essa tensão eventualmente explode. E a gente vê muito dessa reação, o Guilherme estava comentando sobre a França, as reações depois dessa tensão cristalizada, né? Elas são explosivas, né? Elas são reações vai guardando energia. reações revolucionárias. Vamos decapitar todo mundo. Né? É uma reação muito forte, porque você acaba ficando à parte, você culpa o outro por alguma coisa, o outro te culpa por essa coisa, você vai ter interações que são muito apartam, e aí vem alguém que fala assim, o negócio é decapitar mesmo. Aí vai todo mundo para esse espaço onde a guerra se dá de fato, né? Não é só uma guerra fria, né? É uma guerra quente. Né? E aí acontece sempre essas explosões aí de vez em quando. Tem uma... Eu acho que os Estados Unidos, a gente vai ver aí nos próximos dias aí o que vai acontecer, porque tem uma tensão ali. Diminuíram o fogo da panela de pressão, mas ela continua esquentando. Está esquentando. Está esquentando, então a gente não sabe o que pode acontecer, né? De vez em quando vai lá o Trump e aumenta o fogo, então... Impressionante, né, Guilherme? Como é que pode um negócio desse? Uma democracia como os Estados Unidos, uma eleição de 5 milhões de votos de diferença, e o cara... Eu tinha respirado, eu estava respirando, falei, nossa, caramba, que coisa, vamos respirar de novo. Continua, velho, os caras continuam. Mas esse é um desafio que a gente está falando que eu volto à questão realmente da solidão. Não sei se é uma falha também da democracia, mas é uma falha das estruturas políticas atuais. A gente não está conseguindo ouvir todo mundo. E tem gente que realmente não se sente representado e não se vê como ser ouvido. A gente tem que olhar esse pessoal. Hoje eu li um artigo do Carlos Andreasa no Globo, e ele fala isso. Não adianta você falar assim que os eleitores de Trump ou no Brasil, Bolsonaro, são malucos, misóginos, homofóbicos. Não adianta você colocar... Tem que até... Todo mundo conhece quem votou nesses caras e você fala assim, não é uma parte disso, pode ser, mas não é. Não tem esse perfil. Então,
sabe, identificar quem é essa pessoa, né? Por que que a gente acha assim, esses caras têm que ser, estão à margem? Não estão à margem. São 57 milhões de votos num, 70 milhões de outro. Claro, as conjunturas são totalmente diferentes, o ambiente, a configuração do ambiente é diferente. Mas a gente tem que essas pessoas estão solitárias, né? Elas não se sentem representadas e não se sentem ouvidas. Então, quando chega uma pessoa com um discurso, de certa forma, simplório, onde ele faz uma única conexão com aquilo e fala, opa, Liguei. pelo menos eu tô ouvindo minhas vozes aqui na minha cabeça. E o populismo faz isso, né? Trata, Exatamente, ele tem uma habilidade imensa de... né? O povo, o povo, o povo, o povo. E agora o povo é o povo dele, né? Então é o povo eleito. Não, Elegeu. e com respostas para as problemáticas muito simplórias, e são respostas que normalmente envolvem a personificação de alguém ou de uma figura, e que reforça a coisa da guerra, né? E ao reforçar, ao invés na verdade, putz, tem alguém me ouvindo e tem alguém me acolhendo, né? Que é um pouco o que o Guilherme está comentando, putz, ele se conecta ao discurso, ao invés de ser um discurso que ouve a pessoa, na verdade, ele mantém, que é o ponto da Hannah Arendt ao falar do totalitarismo, né? Ao você criar esse mecanismo dizendo que a solução para aqueles problemas que a pessoa está trazendo é mais uma guerra, ele te mantém na solidão, ele não te tira dela. Então é muito louco, porque o mecanismo ele se retroalimenta, né? Ele sintoniza com uma demanda, com uma falta de alguém que está querendo falar alguma coisa, que está querendo se expressar, que está querendo colocar, mas ele sintoniza demonizando o outro e criando mais guerra. E isso mantém o cara ainda mais solitário, né? O que fala no texto, ela tem um trecho no texto que fala que no fundo, o pensamento ideológico que cria uma realidade verdadeira para aquela pessoa. E a partir daí ela se apega àquilo. Virou a construção do mundo para ela, fica dentro daquela câmara de eco, né? Daquela bolha. Então ela, E a até ideologia... mesmo ela não se sentir mais solitária, ela acaba reforçando essas conexões que não deixam ela sair dessa câmara de eco. E a ideologia é as isso. posições. Desculpa, A ideologia é isso, vai levar para aquele lugar, né? Promete sair daqui para ir para lá, vamos para lá. E em nome disso vai tornando as pessoas mais solitárias ainda e mais fechadas. E engraçado, eu estava ouvindo também outro dia para fazer algumas conexões, né? Uma neurocientista, né? A neurociência é a ciência da moda do momento. Para mim ainda é a ciência das redes, mas a neurociência tem tudo a ver com a ciência das redes, né? Ela falando sobre sistemas complexos da natureza e fazendo analogia com o cérebro. Nesse ambiente não existem polos. A natureza não existe um polo, né? Ele é inventado, ele é criado, ele é estruturado. Ele faz parte realmente de um rompimento de um tipo de conexão. Por isso que o polo é a deformação do campo, né? E até do nosso campo mental, comportamental. A gente não se percebe, mas vai sendo deformado pelo aquele ambiente que a gente está vivendo. Ou deformado, ou melhor, vou usar transformado, né? A gente está sendo transformado por ele. Dependendo de algumas questões, né? Você não pode dizer de um dia para o outro que a Terra ficou plana, né? Porque é tão absurdo, né? Esse é o extremo, né? De falar alguma coisa, mas você não pode ser responsável com pegar uma notícia que tem um fundo de verdade, distorcer ela para jogar para a galera, como aconteceu hoje no Brasil com a questão da vacina, né? Nossa. Então é uma deformação que incrível. E você, dentro dessa câmara de eco, vai tendo ressonância e você realmente
se fica despido dessa solidão. Opa, tem gente que está falando a mesma coisa que eu estou falando. Pô, eu pensava isso também. Eu queria fazer um comentário em cima disso, Guilherme, e você tinha já falado no começo um pouco sobre, a gente falou de solidão, falou um pouco da destruição da confiança que gera a solidão, e aí depois eu coloco também no comentário do YouTube, mas eu já vou mostrar aqui também. Eu estou lendo um livro chamado Trust, né, do Francis Fukuyama, é muito interessante, porque ele, inclusive a gente já tinha conversado em alguma outra conversa democrática sobre capital social, né? E então, no fundo, quando a gente fala de espaços que não têm essa confiança, e o livro trata de várias sociedades, então isso está na base das culturas, né? Ele compara a cultura americana, compara a cultura francesa, fala da cultura japonesa, que tem outras relações, né? Outros códigos, né, que vem passando, né, de geração em geração. Então, acho que Maturana que fala, né, que a cultura é um código comportamental que se passa de forma não genética, né? Então é algo que vai se passando e que eventualmente geram mais espaços de confiança, geram menos espaços de confiança e que podem eventualmente sintonizar mais facilmente um linguajar mais autoritário e outros menos, né? Então, eu acho muito interessante quando a gente começa a trazer assim a pergunta de como que a gente retoma esse espaço de confiança a partir da localidade, né? Então, talvez na França tenha um jeito, no Brasil tenha outro, nos Estados Unidos tenha outro, né? Porque no fundo, se a gente deformou tanto o campo, né, retomar alguns outros espaços de convivência, que é o que ele comenta no livro, né? Ele fala sobre espaços de convivência possíveis em associações, em outras formas livres, que você encontra o outro imprevisível e tem interações recorrentes que geram confiança. Isso gera capital social e isso traz mais democracia. No caso, ele trata de economia, ele fala que isso, inclusive, em termos de economia, impacta mais positivamente. Mas eu queria fazer esse comentário porque a gente conversou e deixar também a dica para a galera de uma literatura interessante que fala sobre essa construção de capital social e como, basicamente, as nossas culturas hoje eventualmente sintonizam ou não sintonizam mais fácil porque já estão acostumadas a ter isso e menos acostumadas a isso. Né? O que mais me choca, sabe, de tudo isso, pensar em totalitarismo, solidão, clusters cristalizados, polos, o que mais me choca é o quanto esse discurso de guerra alimenta o medo. E as pessoas não querem mais ver ninguém por causa de medo. Tem medo do outro. Fica com medo. A desconfiança, claro, é geral, é em função disso, mas o sentimento, a emoção é uma emoção de medo, de que alguma coisa vai acontecer. E aí, na pandemia, trancado dentro de casa com esses governantes malucos, ficou todo mundo apavorado, já virou um pânico, né? Está todo mundo nessa loucura. E aí, quebrar isso, talvez compreender, talvez seja uma grande oportunidade aqui no Brasil, com a eleição do Biden, para a gente trazer essa reflexão, essa percepção do quanto é importante quebrar esses muros, né? De criar pontes entre as pessoas e não fazer mais buraco e mais abismo e mais muro. Né? E aí é uma atitude, tem que ter essa atitude local, né? com os próximos, com o meu vizinho, com a coisa. É isso que tem que ser feito, porque senão a gente vai ficar trancado. A solidão vai. Uma coisa é o isolamento, outra coisa é o cativeiro, né? Então, o Pondé falava isso. Acho que é o Pondé ou o Forbes falou: se você estiver se sentindo isolado, ou você está em cativeiro, porque o cativeiro é uma coisa. Onde é que está esse espaço de liberdade também na solidão, né? Eu acho que talvez a gente esteja também dentro de um cativeiro ideológico, talvez, né? Também pode ser, A gente está claro. num cativeiro de pensamento, de como a gente trata toda essa questão
de hierarquização da sociedade, no modelo top-down, assim, ou pelo menos uma ideologia que tenta empurrar isso goela abaixo, porque a gente sabe que, de uma forma geral, né, o ser humano gosta de liberdade. Ele tá geneticamente e também foi construído em termos de ambientes sociais. A liberdade humaniza, né? Exatamente. Eu acho que ela A liberdade com o outro. do outro também. E você fala assim, caramba, como eu posso não perceber que esses discursos são desumanizantes, né? São contra a liberdade. Mas tem aí, aí eu diria, um déficit de percepção por causa da nossa trajetória e jornada social natural. Você conversar com alguém, falar que não existe, que pode existir estruturas sem hierarquia, ou seja, mais distribuídas do que descentralizadas, do que centralizadas, e que isso funciona, as pessoas sempre, porque nunca, na sua trajetória de vida, nunca perceberam isso, nunca vivenciaram isso, nunca leram nada sobre isso, acham que isso é impossível. Essa desconstrução é impossível. Não, isso não é impossível. Isso pode ser feito, e as pessoas sempre olham principalmente para o ambiente de trabalho. Não, trabalho sem hierarquia não funciona. Precisa controle, né? Precisa de comando e controle. A gente não chega onde a gente quer chegar, né? Mas quem disse que a gente precisa chegar naquele lugar ali específico, né? Por que a gente não pode ir evoluindo junto, né? Essa evolução dessas interações nos aportar lugares que, inclusive, a gente nem esperava no começo, né? Esse é um espaço de inovação, exato. A inovação social. A socialeza, como diz, o Augusto gosta de falar isso, da socialeza. Acho que passa como a inovação, a criatividade surge de conexões, né? Conexões que você faz com temas diferentes, com pessoas diferentes. Isso. Não Essa é a existe riqueza mais da nada, diversidade, né? claro. A gente estava comentando aqui fora sobre os chefes franceses, né? A cozinha francesa. Isso, conta essa história para nós, cara. Eu não sabia disso, que interessante. Tem uma origem dessa coisa do chefe. A cozinha era tradicionalmente um ambiente bagunçado, né? E bagunçado tinha auto-organização. Não tinha. Não, devia ter uma auto-organização, né? Mas a cozinha continua sendo até hoje, apesar da tecnologia, um ambiente perigoso, né? Então, veio um cara que tinha uma formação dentro da estrutura do exército francês, e ele assumiu um posto e acabou organizando a cozinha de acordo com uma estrutura hierarquizada militar. Então, cada um tem uma função específica, o ajudante de cozinha responde para o segundo cozinheiro, que responde para o primeiro cozinheiro, que responde ao chefe de brigada, que responde ao chefe. E tem o lavador de prato, que é o... tenho. E é claro... Começa como lavador de prato para chegar de chefe. Começa e termina, né? Esse obedece a todo mundo, né? Então, ela se formatou assim. E se formatou assim e teve sucesso, né? A cozinha francesa, não a cozinha em termos de organização, mas o fruto daquela organização, que é a comida, que é a alta gastronomia, ou a boa gastronomia, a boa mesa, a boa comida, como se isso fosse um resultado daquele modelo de organização. Isso que é uma confusão. E, de fato, não é. Porque eu conheço pessoas que cozinham em casa e é uma bagunça, é auto-organizada mesmo. Então, e a comida é excelente. É fascinante, né? Porque cozinha é um negócio assim, eu fico vendo, eu não sou um cozinheiro, não tenho, você já tem essa experiência aí na França, né? Mas eu não tenho essa experiência, sou um bom comedor, gosto de apreciar, mas eu fico notando com os meus cozinheiros aqui que o tempo do cozimento e o tempo da coisa acontecer enquanto comida é o tempo dela, né? É o tempo da comida, né? Se passar, então
Essa coisa é fascinante, né? O tempo que acontece é aquele tempo. Não tem como adiantar a comida. Aquilo lá vai ter. Aí tem essas competições de chefe aqui no Brasil que são um sucesso, e os chefes geralmente são franceses. Todos eles são franceses. Mas é curioso. Outra coisa que me chamou muita atenção, vou aproveitar para perguntar. Você falou no papo que a gente esquentou, no nosso esquenta, você disse sobre a democracia. Os franceses ainda eles acham que a democracia como é que é isso? A democracia é francesa? Nasceu na França? Tem gente é quase uma caricatura, né? Como existe a partir da Revolução Francesa, a lógica principalmente de cidadão, foi estabelecida no mundo todo. Existe, às Montesquieu, vezes, uma né? percepção que é, de fato, a iluminação da sociedade ocidental veio a partir da Revolução Francesa, né? Mas depois da Revolução Francesa veio Napoleão também, né? Muitas cabeças no chão, muitas cabeças que rolaram, porque justamente as cabeças que rolaram porque houve uma revolução dentro da revolução por justamente uma causa simples, falta de confiança, medo. Na pressuposição que não ia ser dessa forma, corta a cabeça. Não, você pode ver que todo autocrata ou todo recém-revolucionário que chega ao poder, ele tem uma total desconfiança de todas as pessoas ao redor dele, né? Isso. Ele é um solitário. Da história você vai pegar, ele é um solitário, total. E ele se coloca nessa posição, né? Não confia em ninguém, então é melhor matar todo mundo, né? Você vai pegar Lenin, Hitler... Eu não confio em você, pum! Que horror. Vamos. No fundo a guerra é isso, gente... né, gente? A guerra é isso, a guerra é medo, né? A guerra medo. Medo e é traição, é vingança, é só... Na ficção fica lindo, né? A gente vê lá o Versalhes, que linda aquela série, né, do Versalhes, que coisa fantástica. E aí o Diogo lembrou aí que, já que estamos falando em hierarquia, você lembrou do Versalhes, tem um momento da série do Versalhes que o Luís XIV lá estabelece as etiquetas na corte, né? Que ele precisava... É interessantíssimo isso, porque ele usou desse mecanismo de criar as etiquetas para conformar, né, as pessoas e os modos de comportamento e manter a estrutura de poder dele. Assim, Claro. Basicamente foi essa lógica, né? E aí ele criou o nobre fulano se comporta desse jeito, você fulano se comporta desse jeito. Então o código de etiqueta dava título, conde, para alguém que tinha dinheiro. Exato, foi criado para conformar comportamento e manter uma estrutura muito forte hierarquizada. E aí eu estava comentando com o Guilherme em relação a isso, porque um pouco desse livro do Fukuyama que eu comentei, ele analisa um pouco a estrutura cultural francesa e a falta de confiança em alguns pedaços da sociedade, por conta desse histórico, né? Ele analisa sobre essa perspectiva de castas e hierarquia que é muito forte até hoje e que eventualmente gera essas desconfianças e que explodem em reações, né? Em reações em relação ao trabalho, ao mundo do trabalho, relações em relação ao chefe, explosões de relações a comportamentos sociais. Então, ele traz um pouco dessa história. Eu lembrei do Versalhes por conta disso. Eu falei, nossa, realmente, eles tiveram monarquias extremamente fortes ali e criou-se uma série de coisas que, inclusive, é chamada de sofisticação, né? Etiqueta é sofisticado, né? Então, esse DNA cultural é passado e, de uma certa forma, se mantém aí no dia a dia da sociedade francesa, Guilherme. Se puder só comentar um pouco disso também. Tem eu brinco com uma certa complexidade aqui. Eu acho que tem essa quase herança de comportamento, né, de um país que efetivamente teve um movimento como a Revolução Francesa, né, que totalmente disruptivo, extremamente violento. Sim.
que acabou gerando um autocrata da vez que foi Napoleão, mas mesmo assim a sociedade continuou, por mais que aqui seja uma república e de fato é uma democracia, as pessoas ainda mantêm um certo código que reflete essa realeza do passado, uma estrutura meio de castas, de onde você fez sua formação, de que lugar você é, de que centro você é, onde qualquer país tem, mas aqui isso ainda é forte, é marcado, e principalmente quando se tem um olhar estrangeiro, imigrante, você percebe o comportamento em ambiente de trabalho que em alguns momentos é um comportamento meio de servo e senhor, por incrível que pareça, a postura física, né? As pessoas falam abaixando a cabeça às vezes, né? A própria a linguagem francesa, ela tem uma divisão entre uma linguagem coloquial para quem você não conhece, para quem você conhece, tem intimidade, e para quem você não conhece, está hierarquicamente superior, você tem uma linguagem mais polida. Então, você tem a própria linguagem, que é uma forma de comunicação, que é a forma de fazer a conexão que nós aprendemos como seres humanos. É fantástico isso, né? Ela é essa ponte, ela cria uma hierarquia, e a língua refletiu isso, então ela continua. Então, eu explicar aqui na França a construção do nosso você, que é um caso muito específico do português, né? Você é a terceira pessoa que vira, né? Você Lógico, chama sim. quando você teve um superior. Por exemplo, eu fiz colégio militar. Mesmo no colégio militar, quando chegava de certo ponto, você chamava o superior de você. Não tinha, você chamava no primeiro momento, mas depois ali era você. Então, essa Hoje, aqui, só interrompendo, eu estava assistindo uma entrevista do CEO da Natura, era uma entrevista no jornal Valor, e em determinado momento o cara que estava entrevistando falou assim, eu vou chamar você de você, posso chamar você de você? Pediu permissão para chamar outros de você. Eu falei, opa, olha isso, eu tenho não, isso é uma posso te chamar vantagem. de você. Isso é uma vantagem, um reflexo, quando dizem que nós temos no Brasil hierarquia, temos diversos problemas lá, mas essa questão já é um facilitador. Aqui não, ela se mantém, e nunca vão revisar a língua francesa, né? Os guardiões da língua francesa são os velhinhos de 90 anos da Academia Francesa de Letras, que aqui tudo é hierarquizado, né? Então, para permitir qualquer coisa, precisa, e os caras não vão abrir. Então, a sociedade vai se refletir nesse modelo de código de condutas. Então, o francês tem dificuldade de inovar, é um cara que, de uma forma geral, né, que está sempre muito dependente do Estado. Ele é estatista nesse sentido, o Estado é um pai para ele, então o que o Estado falar é verdade. Às vezes eu me rebelo, né? Às vezes eu fico um adolescente rebelde, eu quero... Não, mas ele espera... É bom e ruim, né? Em termos de pandemia, quando você precisa de uma ação rápida, é um risco, você precisa de uma Claro. força que fale e as pessoas sigam. Nesse aspecto é fundamental. O presidente veio aqui, fala na televisão e passa confiança. Efetivamente, é papo reto e passa confiança. O bicho está pegando e papo reto. Fica em casa, pô. Mas, por outro lado, tem sempre essa dependência. O que esses caras vão falar para mim? Qual o caminho que eles vão me dizer, né? Que não deixa de ser uma lógica de um paternalismo, né? Esperar o que vai acontecer, alguém vai me dizer. E E aqui no Brasil estamos obedecendo não, mas aqui no Brasil com essa coisa do Bolsonaro, os militares, eles ficam sempre posando de moderados, que estão segurando a onda, quer dizer, nós estamos vivendo esse inferno aqui, né? Porque é tudo, parece um grande teatro no meio dessa panaceia toda, né? Essa coisa de achar que eles têm que se meter, têm que controlar, têm que serem os senhores
dessa situação. Caminhando um pouco aqui para o nosso fechamento, acho que já deu aí quase Pô, Diogo, uma tá horinha da bom gente, esse papo da aqui, gente lá com o falar. Paris, tomando um vinho, você, pô, sacanagem. Amanhã é feriado aqui, hein? Olha aí, Olha aí. beleza. Vai, caminhando para o fim, finalizando, e vamos Não, nessa. eu acho que a gente está aí falando umas considerações aqui final. Primeiro, eu agradecer ao Guilherme aí por estar aí com a gente hoje poxa, por também nos brindar com o texto da Brinde. Ana Arendt, com o garimpo e a mineração, vamos dizer assim, de achar esse texto. Foi legal demais. Muito bacana. Aquele texto gerou. Uma pena que os outros não puderam estar com a gente hoje, né? Mas foi maravilhoso. E a gente vai evoluir, porque, no fundo, eu acho que trouxe uma luz para um aspecto muito importante que não estava nas nossas conversas ainda, que era esse aspecto da solidão. Sim. E que tem muito a ver com aspecto da solidão, mas a gente também trouxe durante a nossa conversa aspectos culturais, né, Da hierarquia. que estão além só da democracia, mas do nosso modo de vida. Eu acho que às vezes a gente fala como democracia como modo de vida, não é só a estrutura ali de votação, a estrutura de governo, etc. Isso é uma parte do que é democracia, mas uma outra grande parte é como que as pessoas operam, como as pessoas se conversam no dia a dia, e isso reflete na cultura, né? Então, acho que a gente passou, e foi muito interessante essa nossa conversa, a gente passou por tudo isso, né? Que vai desde de modos de governo e modos de comportamento autoritários até um aspecto cultural que as pessoas, se não prestarem atenção, entram nessa reverberação e reforçam esse espaço solitário, que no fundo é desumanizante. Então, acho que eu fico muito feliz aí pela nossa conversa e agradeço aí bastante você, Guilherme. Eu queria passar a bola para ti, fazer uma fala final Deixa e eu uma só vai fazer fechar. uma... Fala Deixa aí, eu só... Moai. então faz, o Guilherme faz. Fala aí, Guilherme, depois eu pego e dou uma fechada. Legal. Eu agradeço aí essa conversa aí. É sempre bom compartilhar, né? Senão você fica solitário no que você lê, já que o assunto é você lê uma coisa interessante, você tem essa oportunidade hoje de compartilhar através de mídias sociais. Mas, como eu falei, as pessoas têm medo de interagir, e quando você tem essa oportunidade de interagir ao vivo, conversando, fica muito mais interessante, porque novos caminhos são abertos, né? Ficam alguns pontos esclarecidos e novas conexões são feitas. Que um pouco o Diogo falou do que democracia como modo de vida é sempre um conceito complexo, né? Quando você fala com qualquer outra pessoa, e nem sei se eu mesmo entendo de forma completa esse conceito. Mas, de qualquer forma, eu gosto de colocar em prática, sempre estabelecendo processos de alta liberdade. Acho que a liberdade, de fato, é um valor essencial, e muita liberdade nos deixa muito juntos, né? Porque ela rompe um pouco que o Maior falou do medo, né? Quando a gente tem liberdade, não só liberdade de trafegar nessas conexões, mas liberdade de ser você mesmo, né? Uma liberdade de ter seu comportamento, ser você mesmo, e a partir daí facilitar essas novas conexões. Um pouco uma viagem, sei lá, acho que tem a ver com tudo isso tem a ver com comportamento, né? Não tem a ver só com uma ideologia, estrutura política e tudo, tem a ver com como você encara algumas questões. Eu acho que eu não tenho muito o que dizer, não. Aqui a única coisa que eu gostaria só de que me tocou também do ponto de vista do Diogo, e vou ouvir você falando agora, que é a solidão. Ela pode não ser uma opção. Você pode optar não ser só, mas para isso você precisa buscar a sua liberdade na liberdade do outro. Você se libertar no outro, porque se você, como diz a Hannah Arendt no texto que você trouxe,
A ideologia vai te fechar num modo de pensar, e esse modo de pensar vai ser o seu muro. Né? Então, romper esse muro é romper com a ideologia. E aí eu acho que a democracia como liberdade, a democracia como modo de vida, a democracia como desconstituição de autocracia, que é o fechamento que eu faço aqui, que é onde a gente busca, sabendo que a democracia é guerra. Se eu quero ser só, faço guerra, porque eu vou ficar só, mas vou ficar infeliz, vou ficar triste, vou ficar no ódio, no medo. E aí a vida, essa vida que poderia ser plena, se perde. E perde junto com os outros, né? Porque também não constrói nada, é uma bosta. Opa! É isso aí, senhoras e senhores. Muito obrigado, Guilherme Vitti. Foi um prazer tomar esse vinho com você. Obrigado. Diogo Dutra, meu querido, sempre um prazer te ouvir aqui no nosso Conexões Democráticas. E vamos lá, criando. Um grande abraço a todos que chegaram até aqui e vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.